Pessoal, bom dia. Eu sou o Aguinaldo, de Natal, né? Eu trabalho no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que eu não sei se os senhores conhecem, é um órgão do Comando Aeronáutica, né? Que ele basicamente lança foguetes de sondagem, né? Lá em Parnamirim, que é uma cidade próxima a Natal, conurbada com o Natal. Então, a gente realiza pesquisa básica, a preparação, o lançamento, rastreamento de engenhos aeroespaciais, e a gente faz rastreamento de foguetes internacionais também, como o Ariane, que é um foguete francês lá, que sai da Guiana Francesa, o Soyuz, que é um foguete russo de satelização, né? Essa é a figurinha de um dos foguetes que a gente lança lá, que é o veículo VS-30, que é um foguete de sondagem. Né? E eu trabalho lá na seção de tecnologia e informação, que cuida da parte de suporte ao usuário, de toda a parte de rede e também da parte de desenvolvimento de sistemas. Nós vamos ao nosso roteiro. Eu vou fazer uma pequena introdução ao que eu vou abordar aqui. Eu não venho falar de foguetes. Vou falar dos requisitos da plataforma que eu utilizei, da proposta e como foi desenvolvida, né, dos resultados e as conclusões. Às vezes que eu não vim dar uma aula de Arduino, eu imagino que quem quis vir nessa palestra já tinha algum conhecimento de Arduino. Eu só vou expor para vocês uma solução que os senhores podem adotar também, que foi uma solução bem interessante. Vamos lá. Os data centers. Os data centers eles são edificações, né, que concentram os equipamentos de processamento, armazenamento, de comunicação e etc. de uma organização. Né? Os data centers são instalações críticas e estratégicas, né, são muito importantes para a organização, concentram grande poder computacional, tem grandes requisitos infraestruturais, né, ou seja, precisam de bastante energia, de climatização, de segurança, né, e esses requisitos têm que ser levados a sério. Né, você não pode ter uma energia de má qualidade, uma climatização de má qualidade e um sistema de acesso descontrolado. Né, e muitas vezes os data centers são instalados em ambientes adaptados, porque, por exemplo, lá no CLBI a gente tem edificações de 40 anos. Né? Então, elas não foram pensadas para se tornar data center, na época nem se tinha essa pretensão. Né? Então, lá em Natal, principalmente, boa parte dos data centers são em ambientes improvisados. Essa questão de sala-cofre, toda aquela infraestrutura mirabolante que se tem aqui nos grandes centros, né? Lá em Natal é difícil de ver. Né? Então, geralmente, as organizações, as empresas, elas investem bastante em equipamentos, no data center, mas não investem tanto em infraestrutura, até porque é difícil adaptar um prédio que não foi feito para ser data center, para ele virar data center, né? Da maneira ideal. Né? Então, e são ambientes com várias variáveis a monitorar e gerenciar. Né? Então, o monitoramento de variáveis físicas, né, ele está diretamente relacionado com a qualidade da infraestrutura. Ele é um grande termômetro para você saber se sua infraestrutura, mesmo adaptada, ela está atendendo às suas demandas. Né? Elas testam a eficácia e a capacidade da infraestrutura, podem prevenir desastres. Né? Uma vez que você tem um monitoramento dessas variáveis, você pode evitar que um desastre, uma perda de dados, um incêndio aconteça. Né? Então, e ela é considerado, um monitoramento de data center é considerado hoje um fator crítico para atingimento de maiores níveis de confiabilidade, integridade e disponibilidade dos serviços prestados pela entidade, pela organização. Então, vamos lá. Falando em soluções adaptadas, né? Então, você tem um data center num prédio que não foi feito para ser data center, então você vai ter que dar um jeito de construir o seu data center da melhor forma possível. Né? E uma das etapas é adquirir uma solução comercial, pode ser uma solução comercial, para fazer esse monitoramento. Mas quais foram os problemas que a gente encontrou lá com esse tipo de solução? O custo bastante alto, principalmente para organizações pequenas, né?
geralmente, o sistema de monitoramento ele é parte de uma solução integrada maior, né, de data center. Ele é difícil de ser encontrado avulso, né? Ele tem recursos limitados, não dá para fazer muita coisa além do que o fabricante coloca lá no manual. Flexibilidade nenhuma, né? Extensibilidade limitada somente aos acessórios que você pode adquirir para esses monitores, né? E o custo para o governo, você sabe que numa licitação o custo geralmente é maior do que quando o usuário final compra, né? Então, por exemplo, esse foi um que a gente tentou comprar e o custo para o governo foi de 15 mil, seria de 15 mil e a gente ainda não conseguiu comprar porque as empresas não apareceram na licitação, né, no pregão. Então, é meio que poxa, a gente tem um problema de ter que gerenciar um data center, as variáveis físicas, a gente não tem como comprar uma solução comercial boa, porque simplesmente não aparecem candidatos na licitação. A gente tentou por 3 vezes e não conseguimos comprar esse bendito monitor aí. Então, quem não tem cão, caça com gato, né? Então, o que é que a gente queria? A gente queria realizar esse monitoramento, né, com esses requisitos aí. Um monitoramento full-time, de temperatura, umidade, luminosidade e outras variáveis. De preferência, utilizar sensores de naturezas diferentes, digitais, analógicos. Disponibilizar esses dados através da LAN ou da internet. Disparar alarmes, né, para acionamento de planos de contingência e pessoal. Enviar essas leituras para algum agregador, né, aderente aí ao paradigma de internet das coisas. E sinalizar, né, aquela sinalização visual no ambiente com display ou LEDs. Esses foram os requisitos iniciais estabelecidos e a gente pensou em fazer isso utilizando a plataforma Arduino. Então, vamos lá. Não vou falar muito, vocês devem conhecer, né, a plataforma Arduino é uma plataforma de prototipagem de placa única, né? Ela reúne tanto o microcontrolador como o I/O, a parte de comunicação serial, a parte de programação é na própria placa. Você não precisa de uma placa para programar o microcontrolador, como era na plataforma PIC, por exemplo. Hardware e software abertos e conta com IDE, né, que é fácil de utilizar. Os módulos são empilháveis, né, você pode empilhar os módulos na placa principal e empilhar vários módulos. Ele utiliza uma linguagem derivada do Wiring, que é um wrapper para C e C++. Né? A quantidade de bibliotecas e documentação é bastante abundante, então não tem desculpa para não fazer alguma coisa. E o custo é baixíssimo, porque, por ser de hardware aberto, existe uma infinidade de clones chineses, de Taiwan, de indianos, né? Que são os famigerados X-Duinos, né? Que são, cada um coloca o sufixo do hino no final e vira um clone não oficial, né? E o que a gente utilizou lá foi essa plaquinha aí, o Arduino Mega genérica, também um X-Duino, não foi o Arduino oficial. O Mega 1280, que é uma placa que já foi descontinuada, né? Apareceu o 2680, salvo engano, que é um pouquinho mais parruda. E o Arduino Mega ele vem com um microcontrolador Atmel AVR, 16 MHz, de 8 bits. Ele é um microcontrolador RISC. Tem 128, não um microcontrolador, mas a placa tem 128K de flash, né, que é 4 vezes mais que o Arduino Uno, por exemplo. E lembre-se que ele é um microcontrolador TTL, então ele funciona, tanto a parte de alimentação como a parte lógica, é a 5 volts. O que é que a gente adquiriu mais? Um módulo Ethernet, vocês devem conhecer esse módulo, ele é bem legal, utiliza um chipset bem conhecido na plataforma Arduino, que é o ISNET 5100. Né? A partir dessa placa, desse módulo Ethernet, você vai ter acesso a uma LAN ou à internet ou a qualquer rede que você queira, desde que seja Ethernet. E a comunicação dela com a placa principal é via o protocolo ISSP. Né? Então, não utiliza as seriais do Arduino, da placa do Arduino. Então, você economiza seriais. E aquela placa ali, a Mega, né, ela vem com 4 seriais. Então, você tem
tem bastante bala na agulha para fazer as coisas. Vamos lá. Aí o próximo modo adquirido foi um shield GPRS para acesso às redes de telefonia móvel, né? Esse chip também é empilhável, só que ele utiliza uma serial do Arduino. Ele ocupa uma serial para poder se comunicar com a placa principal. Esse chipset, o SIM900, é um chipset extremamente famigerado e tem documentação abundante também, né? Tanto a parte de programação quanto a parte dos comandos AT que você tem que usar para se comunicar na rede GSM. E para montar o circuito, né, eu adquiri um shield de prototipagem, que nada mais é que um PCBzinho, com alguns acessórios, tem botões, tem alguns LEDs, e ele vem com um protoboard em cima, né? Você pode comprar um outro protoboard maior, que ele vai se adaptar certinho aí nesse espaço. Foi o caso, eu adquiri um protoboard maior para ter mais liberdade na hora de desenvolver o circuito. Está indo rápido demais, pessoal? Está tranquilo? Então, qual foi a proposta? Né? A construção do monitor data center a partir desses componentes aí que a gente conseguiu reunir, né? Basicamente o Mega mais os modos e os sensores, satisfazendo os requisitos iniciais, de maneira que ficasse modular, né? Com empilhamento de modos, flexível, escalável e extensível. Né? Essa era a principal ideia. Então, aqui na implementação, a gente estabeleceu aí um cronograma de desenvolvimento, né? A primeira parte consistia na leitura dos sensores, né? Que é talvez uma das partes mais trabalhosas, né? Depois dos sensores montados no PCB. Né? A parte de sinalização e apresentação, que é como esses dados vão ser apresentados localmente ali para quem está vendo o sistema. Né? A comunicação, o envio desses dados para algum lugar. A parte de alertas, né, que é o mais interessante, você ser alertado do que está acontecendo, mesmo estando em uma localidade remota. E a última parte, que é gerenciar tudo isso, fazer tudo isso funcionar no Arduino sem uma função prejudicar a outra. Então, vamos lá. Com relação aos sensores, né? Os sensores adquiridos são sensores bem famigerados também, que utilizam o protocolo OneWire da Dallas Semiconductors. Esse protocolo, pessoal, é um protocolo que ele é alternativo ao I2C, né? E a grande vantagem dele é que os chips, ele é muito simples, né? Então os chips que aderem a esse protocolo são bem baratos, né? Cada chip desse custa na faixa de $4. Se você importar, pagando todos os impostos, cada um sai a menos de R$10. Né? Esse protocolo, além de ser simples, ele é bem resiliente com relação ao tamanho do fio, né? E fora que ele só utiliza, os chips desse protocolo só utilizam 3 pernas, né? A perna de alimentação, o ground e a de comunicação. Né? E toda a comunicação é feita em uma perna só, utilizando esse protocolo. E, como eu falei, você pode utilizar fios mais longos do que no I2C, mas ele tem um problema, né? Que o tempo de resposta dele é um pouco mais lento, mas nada que atrapalhe, acho nenhuma aplicação desse tipo. Né? Outros chips que a gente utilizou foram alguns analógicos, né? Os famigerados fotorresistores e termistores, né? E esse aí, para você tirar a leitura, você vai ter que fazer uma aproximação linear, né? Essa aproximação linear, a fórmula de se usar isso aí já está bem batida. Você pode já baixar a fórmulazinha rapidinho e vai conseguir, da leitura da perninha lá, concluir uma leitura em Celsius, por exemplo, ou em Fahrenheit, qualquer outra escala, né? E, como eu falei, o tempo de resposta é um problema, que você tem que ficar atento ao tempo de resposta. E também tem que ficar atento ao intervalo de pooling, né? Como o tempo de resposta é um pouco lento, você não pode ter um intervalo de pooling dos sensores muito rápido. Então, você tem que dar uma calibrada nesse sentido aí. Né? Um outro sensor, não é bem sensor, mas utilizei como sensor, é aqui um adaptador AC para 5 volts. Né? Esse adaptador AC, ele vai lá na perninha digital do input digital do microcontrolador
e eu vou conseguir aí ver, por exemplo, se eu tenho energia no prédio, né? Se cair para zero, é porque eu não tenho energia no prédio. Aí virou um sensor de energia. A parte de sinalização e apresentação, a gente utilizou um display do Nokia aquele celular tijolão, né? Esse display você acha muito barato aí no eBay e tudo mais. Esse display, ele utiliza o PDC 8544 como controlador, né? E ele é um display de 3,3, né? Ele não é TTL, então você vai ter que fazer aí uma conversão, aí utilizar um level shifter, ou então um divisor de tensão, para poder utilizar ele no Arduino. Né? E também utilizei um LED tricolor, que é um LED que você com RGB, você consegue definir a cor dele, né, para a gente fazer a sinalização de 3 cores, para sinalizar, por exemplo, níveis de temperatura ou de umidade que você queira sinalizar, né, no data center escuro, de longe, com a janelinha você já vê se tem algo de errado com a temperatura ou com a umidade. Só um parêntese, né? Esses sensores, a vantagem de comprar os sensores já na plaquinha, né? É que toda a circuitaria envolvida na instalação dele já está na placa, né? Se eventuais capacitores e resistores já estão na placa em SMD. Então, a diferença de preço geralmente é pequena, então é vantajoso comprar os sensores já prontos para vocês espetarem na protoboard, sem precisar fazer a circuitaria de resistor e capacitor. Vamos lá, é a parte de comunicação. O que foi implementado na parte de comunicação? Um web server minimalista, é possível implementar um web server minimalista para visualização desses dados no LAN. Né? Esse web server ele só entra em ação, obviamente, quando tem um input de um cliente, né? Ele não é executado a toda hora no loop do Arduino, né? Foi implementado também um cliente HTTP. Esse cliente HTTP ele só serve para enviar dados para um serviço chamado Zivelai, que é um serviço mudou de nome recentemente, eu vou explicar lá na frente, né? E também a parte de envio e recebimento de mensagens SMS através do módulo GPRS, né? Com o envio tanto de alertas quanto requisições de leituras de sensores. Então, aí com relação aos alertas, né, os alertas eles são disparados quando ocorrem certos eventos. Né? Os eventos, basicamente, é o atingimento de valores limites ou alguma interrupção no envio das leituras, tanto para a LAN ou quanto para o Zivelai. Os alertas estavam sendo realizados através de triggers do Zivelai. Né, você pode definir lá triggers no Zivelai para enviar e-mails ou twitters. Esse envio de e-mail não é feito pelo Zivelai, a gente tem que fazer. Eu vou explicar mais à frente. Mensagem SMS e a mudança na cor do LED. Né? Por exemplo, se o datacenter atinge 25 graus, o LED fica vermelho e de longe você vê que tem alguma coisa errada com a temperatura do datacenter. Aí vamos lá. Tudo isso, né, tem que rodar no microcontrolador que tem recursos limitados, tanto de memória quanto de processamento. Né? Então, você tem que fazer um gerenciamento dos temporizadores internos do Arduino, ou seja, no loop você não pode executar tudo toda vez em cada iteração do loop. Né? Por exemplo, o envio de mensagem para o Zivelai não vai acontecer em cada iteração do loop. Então, isso aí fica um hold e ele não executa isso aí executando outras tarefas. Né? Então, você tem que fazer essa jogada com os temporizadores. Do mesmo jeito, o pooling dos sensores. Né? Eu não quero que o Arduino faça pooling dos sensores a toda interação do loop. Né? Eventualmente, você vai ter que fazer um gerenciamento de interrupções quando você quer que um evento pare a execução do Arduino e vá fazer outra coisa. Por exemplo, o sensor, entre aspas, de energia, né, que eu coloquei ali no input digital do Arduino, e quando o estado do input passa de high para low, né, ou seja, de 5 volts para 0, que é quando você detecta uma desenergização do prédio. Então, eu
aciona uma taxa interrupt para enviar esses dados o mais cedo possível para o Zivelai e enviar os alertas também, via SMS e e-mail, né? Para ter assim, um feedback instantâneo do que está acontecendo com relação à energia. Então, por exemplo, foi uma das tarefas que eu tive que utilizar interrupção, né? E também tem que ter cuidado no uso do delay, né? Porque no Arduino o delay ele para o loop e fica guardando o tempo que você definiu. Então, você não pode abusar disso aí. Ao invés disso, você pode utilizar o gerenciamento dos temporizadores para fazer esses delays artificiais e tudo mais. Vamos lá. Vamos aqui ao resultado já. Esse aí é o diagrama lá simplificado do sistema. Aqui está aqui o Arduino, os módulos não estão aparecendo aqui, mas faz de conta que estão com os módulos. Esse módulo se comunica com a rede de telefonia móvel, né? Nessa rede foi implementado tanto o envio de alertas, quando certos valores de temperatura, umidade forem atingidos, quanto a parte de requisição de leituras, né? Ou seja, eu posso enviar uma mensagem para o DCMON, que é como a gente batizou, e ele me retorna as leituras instantâneas daquele momento ali. Então, eu tenho como, de qualquer canto, praticamente, saber o que está acontecendo no data center, né? Os dados são disponibilizados na LAN, os dados são disponibilizados na LAN, né, através do web server minimalista. Quando há um cliente é que o web server é disponibilizado. Obviamente, esses dados não há acesso direto ao DCMON pela internet, né? Há simplesmente a autorização da saída das leituras para o Zivelai, que é um agregador de internet das coisas, né? Aí, a partir do Zivelai, quando eu defino alguns triggers e, por exemplo, atualmente o que o Zivelai disponibiliza de trigger é enviar um HTTP post quando um certo valor é atingido, quando um certo trigger é disparado, né? Então, eu envio um HTTP post para um servidor nosso, né? E lá vai ter um PHPzinho que vai ler os dados em JSON, né? E montar uma mensagem de e-mail e é enviado via PHPMailer, que é aquela classe famigerada que todo mundo conhece de e-mail. Então, eu tenho como, quando um evento ocorre no Arduino, no data center, né? O Zivelai envia esse trigger para o servidor e o servidor envia e-mail para todo mundo que tiver cadastrado ali na lista de e-mails, né, acionando o pessoal, né? Isso é interessante porque evita, quando por exemplo, há uma falha de energia no prédio, né? A gente sabe a autonomia dos no-breaks, então tem como correr lá, né, e desligar tudo da melhor maneira possível, ou então realizar algum plano de contingência que a gente desenvolveu por lá, né? A funcionalidade do trigger, do próprio Zivelai, do trigger para o Twitter, ela foi temporariamente desabilitada. Por quê? Porque o Twitter agora ele não permite mais aquela autenticação simples, né? Se o Arduino parar de responder para o servidor, ele te encaminha um e-mail ou algo do gênero? Para o servidor, qual servidor? Zivelai? Para qualquer um dos servidores que possa te avisar que pode funcionar. Não, eu coloquei um SMS, uma rotina de escape na do SMS. Caso falhe o servidor web, por exemplo, não levantou, a porta do switch não levantou, a porta em que o Arduino está ligado. Aí eles param um SMS dizendo que tem alguma coisa errada com a rede local. Entendeu? Mas se o equipamento, por exemplo, o sensor que você montou, se parar de funcionar, isso é uma coisa que verifica que ele para de funcionar? Não, através do trigger do Zivelai, se uma leitura anômala, por exemplo, era para dar 30 graus, 25 graus, já deu menos 15, ou então 0, né? Eu disparo um trigger, né? Envio um e-mail. Até pouco tempo atrás o tweet estava funcionando também. Aí o que é que o usuário que recebia o alerta ia fazer? Ele ia entrar no Zivelai e olhar a lista de sensores. São vários sensores, né? São 3 de temperatura, 2 de umidade e 1 de energia.
e o cara ia olhar se os outros sensores estavam ok, né? Porque se apenas um sensor estiver falhando, não é motivo de preocupação, né? E aí mas está se mostrando até mais confiável do que eu imaginava, que está rodando desde dezembro do ano passado direto, né? Eu estou às vezes eu tiro ele para fazer alguma melhoria, alguma ideia. Está funcionando bem, né? Eu coloquei vários sensores por causa disso. Se um falhar, eu tenho os outros, eu não vou me desesperar, porque eu só vou ter apenas uma leitura, né? Então é isso, né? Através do Svelai, pela internet, a gente consegue acionar o pessoal aí, atualmente somente com e-mail. Né? Como eu falei, o Twitter habilitou a autenticação simplificada, então não tem mais como você autenticar com aquela chave secreta lá para enviar informações para uma conta do Twitter. Talvez eu tenha que implementar isso aí nesse mesmo servidor que envia os e-mails com o OAuth. Aí ele funcionando, né? Eu tive que tirar ele lá do datacenter para tirar essa foto, porque o datacenter é um pouco, não muito bem iluminado, né? Então está aqui o Arduino Mega, logo abaixo está a placa, o módulo Ethernet, um pouco acima o módulo GSM com anteninha. Talvez vocês tenham um problema com o ganho dessa antena, né? Se o datacenter for lá no CLBI, a gente tem uma localidade bem afastada da cidade. Então, celular já é difícil ter sinal, né? Então, enquanto eu não colocar uma antena de mais ganho ou uma antena externa, eventualmente ele vai ficar saindo da rede. Acontece bastante isso aí. Isso é uma melhoria, colocar uma antena externa ao prédio, para ver se a gente consegue estabilidade aí na rede. Aqui é a circuitaria que eu montei com level shifter para poder utilizar o display, né? Porque o display é 3,3. Você pode até utilizar 5 volts nele, só que você vai diminuir a vida útil do display. Provavelmente as células dele vão queimar mais rápido, né? Entretanto, já existem empresas que estão colocando esse display e outros displays de outros celulares já numa plaquinha e já fazendo essa conversão na própria placa, com desotensão ou com level shift na própria placa. Então, você não teria essa preocupação. Isso aí seria uma outra melhoria que eu poderia fazer, adquirir um display melhor e que já tivesse 3,3 volts para economizar espaço no protoboard, né? E aqui são os sensores, né? Eu botei mais próximo possível para economizar espaço. Né? Tive que fazer uma pequena gambiarra aqui, por quê? Porque o módulo GPRS, ele utiliza a serial 0 do Arduino. Né? E a serial 0 é justamente aquela serial que é mapeada na USB, que é aquela que você usa para olhar o terminal. Então, eu não queria misturar essas duas seriais, então eu tive que fazer aqui um jumper da serial do GPRS para a serial 1 do Arduino Mega, que o Arduino Mega tem 4 seriais, né? Tem essa vantagem. Mas tudo isso aqui, pelo tamanho do programa e pelo que foi usado, poderia ter sido feito no Arduino Uno também, sem problema. Você teria que abrir mão eventualmente seria que abrir mão do terminal para debugar, depois que estivesse pronto, obviamente. Aqui eu só botei a tela de abertura dele, né, mas ele fica mostrando as temperaturas, umidade, luminosidade, energia, né, acho que a cada 3 segundos. Ele para só 3 segundos na tela. Aí só com relação ao Svelai, talvez muita gente não conheça, mas o Svelai é o antigo Cosme, que é o antigo PatBay. Né, o PatBay começou lá em 2007, ano passado mudou de nome para Cosme, né, e já teve um ganho aqui de funcionalidades em relação ao PatBay. E agora, em maio, no final de maio, ele mudou de nome de novo, assim, sem avisar nada. O dia eu fui entrar no Cosme e já era esse Svelai. Aí já disponibilizaram um API diferente, com algumas melhorias. Eu já atualizei, inclusive, o DCMon para utilizar com o Svelai. Bom, aqui está a telinha do Svelai, que é eu só coloquei um recorte para caber na apresentação. É um dashboard, né, que ele coloca os canais, né, e os canais são os sensores. Né, aqui eu botei o analógico de temperatura, digital temperatura, outro digital temperatura, de umidade,
O luminosidade, o pessoal do luminosidade é uma forma rudimentar de fazer controle de acesso. Porque ao entrar no data center você tem que ligar a luz. Então eu sei se tem gente dentro do data center ou não. Foi a forma que eu vi aí rápida de fazer esse controle. E obviamente no final de semana, se disparar aí um pico de luminosidade, eu sei que alguém entrou no data center não autorizado, porque pouca gente tem acesso. Então eu teria como ver aí um arrombamento, alguma coisa do tipo. Né? Então, eu estou enviando esses dados para o Zivelai acho que a cada 30 segundos. Né? Ele fica logando aqui os puts que o Arduino faz no Zivelai. Né? E aqui está a lista de triggers. Né? Por exemplo, aqui vocês podem ver um trigger que se o sensor congelar, a leitura congelar por algum motivo, ele vai mandar um aviso para mim. Vai engatilhar um alerta. Né? Por exemplo, se o sensor A parar de responder, por exemplo. Ele vai parar de responder e ele vai me avisar. Aí eu sei que teve algum problema com o sensor específico. Aí são vários, tem uma lista aí de mais de 30 triggers. Vamos lá. Então, só uma rapidinha com relação a como esses triggers são feitos no Zivelai. Né? Como eu falei, o Zivelai ele tem a opção de você enviar um HTPost quando um valor de trigger for atingido. Né? Então, quando eu faço o post, né, tem um PHPzinho no meu servidor, né, que estrutura esses dados que vêm em JSON. Né, tem uma classe PHP já para você estruturar isso aí. E eu monto a mensagem e coloco lá no PHP Mailer para ele enviar com o nosso servidor de e-mail, mas poderia utilizar um outro servidor de e-mail, o Gmail ou qualquer outro, para enviar esses e-mails. Há também a opção de utilizar o Zapier, que é um serviço agora que inclusive é parceiro do Zivelai, né? Que é um serviço de comunicação entre aplicações na nuvem. Né? Então, você poderia, por exemplo, disparar um trigger para o Zapier, disparar um evento, mandar uma mensagem para o Twitter, para o Gmail, ou outro serviço lá no portfólio deles. Né? Então, vamos lá. Está chegando no fim já. Então, resumindo a conclusão, né? Era um problema relevante lá no nosso data center, que foi resolvido com baixo custo, né? Com flexibilidade. Né? Vocês viram que eu posso aí melhorar o sistema tanto na parte de programação quanto no hardware. Né? A extensibilidade, eu vou poder ali, a única limitação que eu tenho é praticamente o tamanho do protoboard, né? E rapidez. Né? Isso aí foi desenvolvido num projeto de férias lá, em casa, nerdando, estava sem fazer nada, fui montar isso aí. Vamos lá. Aí vamos ao custo do projeto, né? Que eu coloquei até no título da apresentação, para ser mais chamativo, não sei. Então, o que aconteceu? Pouco antes de eu submeter o artigo, a palestra, não tinha recebido ainda esse shield GPRS, né? Então não tinha contabilizado ele na conta, né? Mas basicamente, hoje em dia você consegue comprar um Arduino Mega pagando os impostos direitinho, ou importando, ou comprando numa loja local, por esse valor aí. Né? O Shield Ethernet também não é muito caro. O ProtoShield é o mais barato, né? Porque é só uma placa, é só um PCBzinho com um protoboard em cima. Né? Isso é opcional, se não quiser usar o ProtoShield, a vantagem é que ele encaixa como módulo do Arduino. Né? E vai ficar lá bonitinho para você. E os sensores avulsos, como eu falei, cada um é na faixa de $4, se importar, cada um vai sair a R$10 no máximo, já no pior caso. Então, com menos de R$200 você teria o Arduino te monitorando teus dados e enviando para a internet e para a tua rede local. E com mais R$60 você consegue fazer o seu sistema adentrar na rede de telefonia móvel e fazer aí o seu backup, quando você tiver sem internet, ou se tiver ou tiver algum problema na rede, né? Então, vamos lá, o que é que eu pretendo fazer nos próximos tempos aí, né? Adicionar mais sensores, né? Colocar sensores mais complexos, né? De presença, de chamas e barulho, né? Para vai que um cooler de algum servidor começa a fazer mais barulho.
então eu vou ser avisado, né? Acionar sirenes e luzes externas ao data center, né, que lá é uma unidade militar, né, então tem uma ronda. Se o cara passar lá e ver uma luz vermelha lá de fora, ele vai poder me avisar. É uma terceira forma aí de alerta, né? Obviamente, providenciar um case para evitar aí o acúmulo de poeira e outras coisas, e umidade, né? Natal é uma cidade muito úmida, a umidade da gente é em torno de 80% o ano todo. Aqueles sensores, montar em um PCB e colocar em cima, para não ficar aquela bagunça, aquela fiarada, e os sensores meio que soltos, né? Eles não estão soldados, só estão colocados. Né, e utilizar o OAuth para envio diretamente do Zivelai para algum serviço. Né, eu estou estudando um pouquinho aí a biblioteca do PHP, que fala o OAuth, já está prontinha, e aí eu pretendo ter acesso a outros serviços, né, enviando essas leituras para outros serviços. Então, pessoal, vamos às dúvidas? Ficamos por aqui. Obrigado. Guinaldo, primeiro, Opa. parabéns pela apresentação. Obrigado. Foi bem esclarecedora e direta, ao ponto. Minha dúvida é a seguinte, eu já tenho um sistema de monitoramento, que é o Zabbix, e eu gostaria de saber se eu consigo fazer com que o Zabbix colete os dados que ele coleta através de SNMP ou algum outro, ou de alguma outra maneira, não sei se... Eu tentei ver isso, que existe implementação de SNMP para Arduino, já existe. Só que eu tentei rapidamente, como eu não sou grande conhecedor de SNMP, eu tentei colocar no ar, mas deu uns probleminhas e acabei deixando de lado. Mas também é uma possibilidade, sim. Certo. Né, monitorar com os Zabbix e também com qualquer outra ferramenta, porque você disponibiliza os dados na LAN. Rádios, enfim. Então, você pode fazer um outro PHP para ler esses dados e fazer o que você quiser. Tá bom, na obrigado. LAN. Bom dia. Opa. Eu gostaria de saber, você disponibiliza o código do que você programou Arduino também, além do projeto de hardware? Você pode, eu estou ainda documentando ele, obviamente, né, como todo mau programador, né, você faz primeiro para depois documentar, né? Eu estou documentando, eu não pretendo disponibilizar isso em blog, até porque a gente é de uma organização militar, não é muito legal fazer isso, mas como ele vai ser licenciado com GPL, eu posso disponibilizar para todo mundo, que é só mandar um e-mail ali que eu mando o código. Tá, ok? Não é muito complicado não, é bem simples, tá bem comentado, tá bem legal. Ok, né?